Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao SPN TV News, agora em novo formato, é o podcast SPN. Contar para você mais ou menos a historinha, você que não conhece. São 11 anos aqui desse programa que começou no Net Cidades, antigamente era Nova Ordem, Sociedade, Política e Negócios. Depois, quando veio aqui pela RPTV, já mudado, antes na TVIM, com Sociedade, Política e Negócios, tal. A gente fala sempre com políticos, com homens e mulheres de negócio, como sempre falamos para vocês aqui, para mais de 10 cidades aqui da nossa região. Convidamos todo mundo, muita gente quer vir, muita gente não quer vir, faz parte, né? Nesse nosso novo formato mais intimista, tenho o prazer de receber aqui o Franco Sardelli, que é filho do prefeito. Além de ser filho do prefeito, obviamente, você é formado em Direito, né, Franco? Bem-vindo, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, Magrão, meu amigo Magrão. Boa tarde, né, a todos os nossos amigos aí. Mas fica tranquilo, porque a gente está gravando o programa, como é mais intimista, a gente pode falar até palavrão aqui. Pode falar até palavrão. Até o presidente está falando, né? É verdade. Falou que queria o Sérgio Moro. Sérgio Moro, eu vi ontem. Então, por aí vai, né? Pode falar, agora pode falar mesmo. É um prazer estar aqui com vocês da SPN, agora podcast no SPN. Formato. Precisando de disposição aí para falar, para comentar. Tamo aí. Por que eu trouxe você? Obviamente, por ser filho do prefeito, ser chefe de gabinete, enfim, sabe muita coisa do que está acontecendo. São 2 anos aí, 3 meses praticamente, quase 4 do governo Chico Sardelli. Eu sempre falo que o Chico ficou aí 28 anos, né, tentando, já foi deputado federal, deputado estadual, mas prefeito foi várias vezes, bateu na trave. Inclusive naquela época não era fake news, eram cartas apócrifas, né, que colocaram aí no último dia de campanha, o Chico quase eleito, daí colocaram cartas aí na grande maioria das residências da cidade americana. Dossiês, né? Dossiês. E até explicar tudo isso, a eleição já tinha passado e o Chico perdeu, né? Acho que foram 2 vezes, né? Isso já levou minha avó para o hospital algumas vezes, viu? Família conta que isso já levou, ela acordou na porta de casa, jornalzinho, um monte de coisa, passando mal, tinha problema de coração. E ver aquele monte de mentira que foi contado na época, né? Exato. Que não mudou não, viu, Magrão? Não 2020, na última campanha aí, na última semana, tiveram alguns oportunistas aí também, que usaram desse artifício para a cidade inteira. A gente conseguiu, né, porque era fake news, né, conseguimos barrar pela justiça e tal, mas o tempo muda, os personagens mudam, mas o método, acho que às vezes continua o mesmo. Mas você, aproveitando esse embalo aí, a respeito das fake news, né, agora estão tentando aí regulamentar as mídias sociais. No caso, Facebook, Instagram, até os podcasts, esse que a gente está fazendo aqui agora. Inclusive, outros programas foram bloqueados pela justiça, né? A justiça que entendia que eles estavam falando mentiras, mas que, na verdade, eram algumas verdades que estavam atrapalhando aí o candidato de plantão, que acabou sendo eleito, e outros também, não só o Lula, estou falando do Lula, né, na última eleição. Você é a favor desse tipo de regulamentação de mídia, ou você acredita, como eu, você é advogado, né? Advogado. Como eu acredito também que tudo isso já está no Código Penal. Quem se sentir ofendido, se sentir aí no direito de procurar justiça, tanto na civil como na criminal, você pode ter aí direito de resposta, você pode até processar criminalmente, a pessoa pode ser presa, como você pode ter indenização também por danos morais. Não é por aí? Não está tudo no Código Penal? Eu acho um absurdo e um retrocesso sem tamanho. Inclusive, era até o contrário, né? O que falavam na época, porque ele é isso, é aquilo, liberdade de expressão, tal. E agora com esse papo de regulamentação de mídia, isso é um absurdo. Agora você falou, a gente tem o Código Penal brasileiro, o Código Civil brasileiro, onde a gente pode usar de vários meios aí para poder reparar algum tipo de dano, né? Então você está cerceando a liberdade em 2023 das pessoas. Acho que a gente está andando aí uns 100 anos para trás. Você veja bem no que aconteceu. Você acompanha, obviamente, você é político, está no meio. Aliás, você é presidente do PL, né? Presidente do PL municipal. Presidente do PL municipal aqui na cidade americana, que é o partido do atual presidente. Atual não, do ex-presidente. Ex-presidente. Que está fora do país, mas muita coisa vai acontecer nessa história ainda, né? Nessa história toda da política, das fake news, o que vem acontecendo, você já viu? Você também é um garoto jovem, você tem quantos anos?
31 anos. 31 anos. Faço 32 eu esse tenho o ano. dobro da sua idade, O então dobro? eu já vi mais coisas. Dobro de experiência. Não sei se de experiência, mas, por exemplo, de saber que esse tipo de coisa que já aconteceu no país, por exemplo, com a eleição do presidente Bolsonaro, depois com a volta do presidente Lula, que está aí, gostando ou não, de acordo ou não com o que aconteceu nas eleições, muita gente tem dúvida da lisura dessas últimas eleições, a gente sabe da urna eletrônica, toda aquela história que aconteceu, mas eu volto lá atrás, pessoal que ficou revoltado, pessoal que foi para frente dos quartéis, pessoal que foi aí, inclusive preso, né? São 1.400 presos aproximadamente, eu sempre falo lá na rádio, estou falando pela primeira vez aqui na TV, para o pessoal, sem audiência de custódia, né? Depois você podia explicar para o pessoal o que significa audiência de custódia. Esse pessoal que ficou colocado lá como se fosse um campo de concentração. Não que não deveriam acontecer algumas ações, porque fizeram tudo aquilo que a gente viu que fizeram. Né? E tem, inclusive, uma CPI para sair, que o governo não quer que saia de jeito nenhum. Porque eu falo, e muita gente fala, a respeito da vitimização do atual governo, que sabia que isso iria ou poderia acontecer, e ninguém fez nada para evitar. Né? Tipo assim, vamos deixar que a gente acaba com tudo isso de uma vez só. Né? O pessoal vai invadir o Supremo, vai invadir o Congresso, vai invadir aí o Palácio, e depois a gente coloca todo mundo na cadeia e acaba com essa história dos quartéis, e acaba aí com a história do presidente Bolsonaro que estava saindo, né? Que foi dia 8 de janeiro, né? Que, aliás, olha como eu estou falando mais que você, o entrevistado é você, mas é só para a gente voltar no contexto da política, né? O que aconteceu, por exemplo, com seu pai no finalzinho e o que vem acontecendo. Você acha que no Brasil está tendo uma justiça seletiva, dependendo da cara do cliente, o Supremo atua, ou então o STJ, enfim? Eu acho, Magrão, primeiro falando dos acontecidos lá de 8 de janeiro, acho que nada justifica violência, depredação, acho que nada justifica. Porém, ao mesmo tempo, naquele caso específico, eu não sei nem como colocar isso, mas foi feito de uma maneira que eu não acho que foi a correta, no meu ponto de vista. Que é você o quê? Fala da invasão ou você fala da Não, eu da falo punição? de como terminou a punição para aqueles 1.400 que estão lá, etc. Eu acho que, assim... Aliás, foram soltos a conta-gotas, tem lá um pessoal ainda preso. Tem ainda um pessoal preso, então, assim, foram cercando e tinha gente ali que realmente estava para uma manifestação, eu acho que tinha gente, como aconteceu, que estava para uma depredação de patrimônio público, etc., acabaram juntando a cavalo daqui, polícia de lá, e carro daqui, arma de lá, bala de borracha, não sei o que e tal. Juntou, pegou ali os 2.000 que sobraram e falou, leva todo mundo que eles são culpados. E muitas vezes, senhora de 70 anos, criança, 16 anos, 18. Vendedor de picolé. Entendeu? Acho que acabaram pegando, vamos ficar aí, vocês ficam de bode expiatório pelo que aconteceu, entendeu? Acho que, claro, tem que ter todo um processo legal, né? Igual você mesmo disse, aí tem que ter uma apuração, tem que ter audiência, tem que passar o que é audiência de custódia, para quem não sabe, Franco? Audiência de custódia, que é um expediente recente da Justiça, né? Expediente recente da Justiça. E como eu estava comentando sobre isso, tem que fazer todo o processo legal. Inclusive, denúncia, investigação. Ali eles pegaram todo mundo, juntou, prende, deixa lá e ponto final. E vamos escutando depois. Isso não existe. No direito, isso não existe. Presos em flagrante. Foi preso em flagrante depredando o patrimônio público? Ou a senhorinha que estava ali, que eu não tenho dúvida que 50% estava ali assustado, foram se sentindo, né, acuados e acabaram dessa maneira. Então eu acho que foi o grande equívoco aí dessa situação como um todo. Não sei o motivo de não estarem querendo andar para frente uma CPI acerca disso. Não sei se tem medo que volte atrás, vai voltar a falar disso, vamos partir para frente, esquecer o que aconteceu, pode ser. Pode chegar nesse ponto que eu falei de uma vitimização aí do atual governo, porque, veja bem, o próprio ministro da Justiça, Flávio Dino, viu que isso estava acontecendo da janela do seu gabinete. Sim. Né? Inclusive, envolvimento, quem sabe, de militares, envolvimento de gente do próprio governo que facilitou a entrada. Olha... teve um ministro da Justiça que falou, não vou me lembrar o nome dele agora, que é impossível você entrar lá se você não tiver uma facilitação.
Existem todo um esquema de segurança interno lá no Palácio, no Congresso, Supremo. enfim, no Supremo. Você imagina, lá é o centro do poder do Brasil, do país. Então tem toda uma polícia específica para esses órgãos governamentais, além da polícia de Brasília, além do exército que está lá. Quer dizer, é tudo muito estranho, né? O pessoal entrar daquele jeito, como se não tivesse nada na frente. Eu acho que Acho que todo mundo errou um pouquinho ali, viu, Magrão? Se eu pudesse falar dessa maneira, eu acho que manifestante também começou a ver que, pô, o pessoal tá depredando, tá partindo para um ponto, tentar se retirar, não sei se dava também, né? Devido à grande lotação ali. Polícia também de Brasília, ali do próprio Congresso Nacional, da Praça dos Três Poderes, ali olhava e falava, não, calma lá que está partindo para um ponto que está saindo do nosso controle, ponto, começar a levar mais, né, questão assim mais rápida, né, de uma eficiência maior. Mas assim, depois, se a gente está um tempo na prefeitura, a gente começa a perceber, atuando diretamente no poder público, você começa a perceber que, na teoria, tudo é fácil. Tudo é fácil a gente falar, viu? Não, mas por que quem não estava depredando lá não saiu correndo? A gente não sabe o que aconteceu. Pô, poderia ter gente barrando, segurando, entendeu? Do mesmo jeito a polícia, não, estava preparado, mas deu um problema num caminhão, deu um problema no helicóptero. Então, tem que sempre parar para analisar como um todo. Ser engenheiro de obra pronta é fácil, né? Mas, assim, eu acho que tem que ter toda essa análise aí. Então, essa é a minha opinião acerca desse assunto. Eu acho que você comentou, acho que o STF, ele teria que trabalhar contra esse negócio de impeachment de ministro, etc. Tal. Eu só acho que eles estão agindo um pouco mais politicamente do que eles deveriam. Essa é a minha Aliás, não opinião. É para agir politicamente o Supremo Tribunal Federal. Exato. Né? É só se manifestar sobre diretamente os autos. acerca da Constituição Federal. Né? Não são os guardiões? Exato, guardiões da Constituição Federal de 1988. Eu fiz uma pergunta para você, gostaria que você respondesse, o pessoal que está em casa, aí muitos não sabem, audiência de custódia, o que é? Audiência de custódia, Magrão, se eu não estou um pouco desatualizado aí... Faz parte, eu sei que faz tempo que você não está trabalhando aí no direito, né? Não estou trabalhando no direito, já vai fazer, se eu não me engano, 6 anos, eu acho. Mas é que nem andar de bicicleta. Que nem andar de bicicleta. Você não... Às vezes você pode estar desatualizado, mas... Pode travar um pouco. É aquela audiência preliminar, antes de acontecer, né? Da prisão, etc. Processo tal. do andamento. O processo de andamento é o devido processo legal, né? Tem todas as suas fases. Então, esse é o especificamente falando da audiência de custódia. Perguntar exatamente, olha, você foi bem tratado? Alguém te bateu, você sofreu algum tipo de agressão, isso teria que ser feito com todos os 1.400. Todos os 1.400. Né? Prendendo um salãozão lá coberto. No prazo de 24 horas. Né? Teve muita gente, foi um fato excepcional, problema do governo, problema da polícia, problema do Supremo. Né? O que não pode é você colocar um monte de gente dentro de um salão e largar lá. Né? Não, bom, mas não esse pode. não é o assunto principal. Como a gente está conversando, e estamos aqui falando de política, né? Eu vou só terminar essa parte, falar a respeito da prisão em segunda instância, que lá atrás, que o pessoal devia ter se revoltado, não adianta depois da eleição, o pessoal ficar na frente dos quartéis, que não estava apoiando a eleição, apoiando o atual presidente que ganhou, tal, esse tipo de coisa. Prisão em segunda instância, suspeição do juiz Sérgio Moro, Edson Fachin, que depois de 5 anos disse que o CEP estava errado, o CEP não era de Curitiba, o CEP tinha que ser de Brasília e de São Paulo. Né, depois de 5 anos, tudo isso para mim foi maquinado. Por quê? Chegou na hora, o cara fez 75 anos. 75 anos, prescreveu todos os crimes. Deu liberdade, os crimes prescreveram. Não existe nesse processo a palavra inocentado. Não, jamais. Ou inocente. Em qualquer página você pode procurar, eu já estive procurando com as pessoas que a gente trabalha, enfim, qualquer um pode procurar lá. O atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi inocentado dos crimes que ele foi condenado em 3 instâncias, pelo Moro, depois pelo colegiado, TRF4 e até pelo Supremo. Né? Então, não existe a palavra inocente, inocentado. Bom, esse é um ponto. Então, isso aconteceu lá atrás. Aí que a coisa poderia ter tido como é que fala? Uma certa revolta popular, né, a respeito disso aí, sem violência, obviamente. Ninguém está aqui pregando violência, esse tipo de coisa. Porque depois que aconteceu a eleição,
Depois que Inês está morta... E não adianta você Não fazer adianta mais. nada, certo? Agora, Concordo. trazendo a coisa aqui para a nossa cidade, como isso interferiu? Por exemplo, seu pai ainda é, não é mais, né? Do PV. Ele apoiou a candidatura do Bolsonaro, na época a presidência da República, e também do Tarcísio aqui no estado de São Paulo, que é o nosso atual governador, e o Lula, que é do PT, que é o presidente da República. Como fica o prefeito? Quanto tempo seu pai ficou no PV? Seu pai, eu digo o prefeito Chico Sardelli, tá? 20 anos. 20 anos de PV. Né? É difícil você... Essa história eu acompanhei um pouco, Magrão, no seguinte sentido. Quando começaram as negociações para se fazer a federação, que nada mais é que juntar os partidos por um período de 4 anos, quando começaram as tratativas, meu pai foi até São Paulo, conversou com o pessoal do PV, falou, gente, a nossa ideologia ela é diferente. PCdoB, do PT, PSOL, Rede, PSB. Nós somos um partido com um ideal diferente. O nosso ideal é o meio ambiente, é o verde. Eu não tomaria esses caminhos que vocês estão tomando de fazer uma federação com outro partido, porque tem chance maior de eleição aqui e ali. Discordo totalmente. O Partido Verde sempre teve candidaturas majoritárias, sempre teve candidato ao Senado, ao governo, à presidência, etc. Entendeu? Então a gente não pode ter um retrocesso de se juntar porque o outro tem mais chance de ganhar, tal. Então assim, desde o começo ele falou, não sou a favor, sou contra e ponto. E desde o começo da eleição ele não apoiou os candidatos que a federação PT, PV, PCdoB estavam apoiando. E de lá começou uma discussão, não, mas o prefeito de Americana não vai apoiar, não sei o quê. Não, sou contra, não vou apoiar. Se fosse a época que ele era deputado, se estivesse no legislativo, seria diferente. Poderia ter tem uma discussão grande acerca disso, poderia ser até que ele perdesse a cadeira, né, que ele estava ali naquele momento, por conta disso, né, tomasse a legenda dele, etc. Hoje não, hoje ele está no executivo, o executivo não demanda diretamente de um partido, a não ser para disputar as eleições, né, ele pode fazer essa troca de partido. E depois desse tempo, ainda no segundo turno, quando meu pai demonstrou apoio diretamente aos dois, Bolsonaro e Tarcísio, que começaram o PV, não, mas tem que ser destituído, tem que ser desfiliado, expulso do partido e tal. E foi quando demorando, né? Então, e foi quando meu pai falou o seguinte, falou, pode me expulsar, se você quiser me expulsar, expulse, fique à vontade. Eu não gostaria em nenhum momento de ter saído do PV lá atrás. Depois que vocês tomaram porque não foi uma construção, na verdade, foi uma determinação, né? Sentou, tô dando minha opinião, vamos sentar, não, nós vamos e ponto final. Então tá bom, cada um tome a sua decisão, eu estou tomando a minha de não apoiar, porque não concordo nesse momento. E foi quando destituíram a nominata, entraram com um processo de improbidade. Não tem diretório americana, né? Não tem diretório americana. O Partido dos Trabalhadores entrou com um processo de improbidade administrativa como se diz? Quando você... Infidelidade. Não é infidelidade partidária, não. Abuso de poder econômico. Abuso de poder por econômico. Ter colocado a imagem do Tarcísio com o Bolsonaro para a cidade e tal. Aliás, na época... E não prosperou, só deixando bem claro, não prosperou, foi arquivado de cara, porque não foi o Chico que fez aquilo, só tem toda uma equipe por trás que apoiava, não, vamos fazer porque a gente acredita nesse projeto. Então ficou parado nesse ponto, destituíram o Chico hoje, a filiação dele está no PV, mas ele não é mais presidente do partido, ele não tem mais o diretório e deve sair nos próximos dias aí, nos próximos meses, com certeza vai sair do PV. Nessa época da eleição, inclusive seu pai colocou umas bandeiras apoiando aqui o presidente Bolsonaro e o Tarcísio e tal, a justiça mandou retirar. Porque o partido, não sei se foi o PT ou o PCdoB... PT mandou retirar, porque onde já se viu, o prefeito da cidade e tal... Na verdade, eles mandaram retirar por causa da localização de algumas bandeiras. Algumas estavam entre nós, Magrão, há 10 dias atrás dele ter colocado as bandeiras, estava todo mundo, para a cidade inteira, colocando em praça, em rua, com gente abanando bandeira para cima e para baixo, com avenida, em todo lugar. Não, ali podia. Não, agora o Chico colocou, não vamos entrar mais. com processo, não pode. Então, em alguns lugares específicos, a justiça falou, não, tem que retirar esse material daqui, dali. Corpo de advogados olhou e falou assim, viu, gente,
Vamos tirar todas? Deixa. Vamos tirar todas, porque não é isso. Vamos tirar todas tal, e continuar o apoio em redes sociais, que foi o que foi feito, entendeu? Então teve até gente que veio pra mídia, pô, colocar bandeirinha na avenida. Ô, gente, para de hipocrisia, velho. Tava com bandeirinha na avenida, foi candidato, tava até ontem com bandeirinha em todas as avenidas, e depois fala do apoio para candidato do PT, de não sei o quê, o outro não pode fazer o apoio para o candidato do Bolsonaro ou qualquer que seja. Então vamos segurar um pouco a hipocrisia aí, porque, né? Então eu tô falando isso porque eu lembro, estava lá presente, eu sei, né? Presente também. Então, aliás, participei de tudo isso. Né? Ainda bem. É isso aí. E depois, então hoje está destituído, a filiação continua no PV, como já falei aqui, mas nos próximos episódios aí deve sair. Próximo capítulo, ele não vai para o PL. Que é o seu partido, você é o presidente do PL aqui em Americana, segundo as informações que eu tenho por aí. Ele vai para o PSD do Kassab? Então, Magrão, o prefeito entrou na política lá atrás com o Kassab, né? O Kassab foi quem começou a campanha, quem introduziu o prefeito à política foi o Kassab lá atrás. Por ter quase 30 anos aí de vida pública, o prefeito fez muitas amizades, né? Nesse caminho. Com praticamente todos os partidos. E hoje ainda continua com apoio, não é porque entrou, falou de bandeira, não conversa com o PT, conversa com o PSB, política é isso. Você tem que ter posicionamento, mas você também tem que saber conversar, diálogo, senão nada funciona. Imagina, ou é assim, ou não é, ou é assim, não é. O Brasil vai ficar parado igual tá faz um tempo aí, né? Politicamente falando, eu digo. Então... Não só politicamente. Um pouco mais polido, falei politicamente. Não só politicamente, a gente está vendo, mas segue, vamos lá. Então, tem todos os contatos, foram feitos alguns convites, vem pro meu partido, o que você acha de vir para cá, tal. Tiveram alguns deputados que vieram até aqui, deputados de Podemos, Republicanos, PSD, próprio PL. Então, assim, por ele ter essa amizade, capilaridade, o pessoal procura, entendeu? E sabendo que está numa administração hoje da cidade, uma administração bem avaliada, a Americana vem crescendo, entendeu? Cresce os olhos dos partidos também, fala, deixa eu ter um prefeito do meu partido ali, né? Então, assim, hoje não consigo falar para você, ele vai para o PSD, pro PL, pro Republicanos. Eu acho que... Mas o filho não sabe mais que o pai? Não, o filho não sabe mais que o pai, não. O pai sabe 200 vezes a mais que o filho. Mas nessa história que eu estou te perguntando, porque de repente vocês conversam. Obviamente que você não vai falar para mim aqui, né? Mas não, a gente... Não é questão de não falar, porque não, Magrão. Os outros partidos, eu não vejo o Chico, por exemplo, no MDB. Onde foi o Denis Andia, que aliás fazia parte do PV, fez parte do PV durante muito tempo, saiu estrategicamente quando isso aconteceu, essa federação aconteceu, saiu juntamente com o prefeito de Santa Bárbara do Oeste, o Rafael Piovesan, e o Denis acabou se dando bem na história, a gente estava falando antes, para quem não sabe, o Denis foi... secretário Nacional de Mobilidade Urbana. Indicado, secretário nacional, tá? O cargo de maior importância na cidade de Santa Bárbara do Oeste e aqui na nossa região, depois o Ralph Biasi, que foi ministro, né? Ministro da Ciência e Tecnologia. Então, Ralph Biasi, ministro da Ciência e Tecnologia, né? Que Deus o tenha, e agora Denis Andia, da Mobilidade e tal. É um secretário, segundo escalão. Ministro... Então, e foi para o MDB. Não vejo seu pai no MDB, porque aqui temos o Omar. Agora vamos falar de política, vamos falar de eleição, porque eu estou louco para falar nessa eleição que vai ser um fervo, que a gente fala. Veja como bem. todas, né? Vê se eu estou louco. Na última eleição tivemos 9 candidatos. 9 candidatos. 9 candidatos, né? Inclusive eu fiz aí o primeiro debate pela Rádio Notícia. Foi bem legal, todos os púlpitos com os candidatos da época. Esse ano capaz de ter mais. Eu estava fazendo uma conta. Acompanha aqui, vê se eu estou errado. Seu pai provavelmente vem. Bem, Chico Sardelli vem aí para a reeleição, porque pode. E ele fazendo um bom trabalho, como vem fazendo até então, bem avaliado, tem grande chance. Omar deve vir, inclusive, com o Thiago Martins. Segundo informações que a gente tem aqui também, o Thiago, que estava pleiteando aí um cargo na administração, parece que as comunicações não andaram lá muito bem. Ele continua ainda junto com o grupo Chico Sardelli, mas pelo que consta, se de repente isso se desenhar, ele vem de vice do Omar. Deixa eu só terminar, porque tem mais gente aqui na história. Aí nós temos Maria Giovana, PDT. Maria Giovana, não sei com quem vem de vice, mas que ela vem. Maria Giovana. Diego Denadai foi, inclusive,
beneficiado pelo decreto do presidente Bolsonaro de perdão, porque o Diego está respondendo um outro de processo, agora não está mais. Sim. Né? Agora zerou. Não, alguns continuam, mas né? ele foi beneficiado com esse... Ele pode se candidatar, ele teve seus direitos políticos habilitados. Eu não sei especificamente no caso dele, porque tem ainda alguns outros processos que podem... Bom, mas vamos colocar ele. Nessa história que tem mais 2 anos, então tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Diego Denadai. Só nome fera aqui, ó. Omar Najar, Chico Sardelli, Diego Denadai, Maria Giovana. Eu penso talvez no Vanderlei Macris. São 5. Nós estamos falando só disso aqui, né? Agora, da parte da extrema esquerda, fica difícil. PSOL. Quem mais você pode cantar aí? PSOL, né? Teve candidato PSOL. PT deve ter candidatura, ou apoiar a Maria Giovana, ou a Maria Giovana. Porque nessa história toda. Então, a gente está vendo aí grandes forças políticas e que nem mesmo, como um político me disse, olha, tanta gente assim só divide. Só divide voto. E de repente você pode ter aí um prefeito para a cidade americana que tem um orçamento de mais de 1 bilhão, que vai estar próximo, ou já deve ter passado 250 mil daqui a 2 anos, não sei se estou falando alguma bobagem, me perdoem, né? Com 15, 20 mil votos, eleito prefeito. Possível, pode ser. Difícil, mas possível. Mas são nomes fortes aqui. Tá vendo? O Omar Najar, vamos colocar assim, ele deu uma arrumada na cidade depois da história do Diego, né? O Diego também tem muita gente que gosta dele até hoje. Muita gente. Principalmente a irmã do Diego ficou em 4ª colocada na eleição passada, a Thalita. Thalita Denadai. O Diego, muita gente, inclusive o funcionalismo público gosta muito do Diego, né? Diego Denadai. Aí tem a própria Maria Giovana que ganhou do Rafael. Rafael Macris, do PSDB, com toda a máquina do governo do estado, ajudando o deputado Vanderlei Macris, né? Enfim, né? Passou o Rafael. Enfim, quer dizer, tudo isso tem voto. Tudo isso tem voto. Se você, na última eleição, quantos votos? 100, perto de 100 mil? Não, foi um pouco mais, 110, 115 mil votos válidos, votos válidos. Contando aqueles que não, os isentões, que não gostam de ninguém, a gente pode tirar aí 10, 15% disso aí também. Nulo, branco. Nulo, branco e por aí vai, né? É uma análise mais ou menos razoável por enquanto, que a coisa vai ferver. Eu acho que, como todas as eleições, né, Magrão, a gente tem essa ampla disputa. Eu acho que os candidatos que você falou, esse é o caminho. Como eu disse, eu acho que tem uma candidatura do PT também. Eu não sei se vem sozinha ou vem com apoio, como eu disse, de Maria Giovana. O PT, depois de Antônio Mentor aqui, pode ser que alguém apareça agora, a professora Juliana, talvez? Tem a professora Juliana, que é vereadora quem mais? Americana. De nome do PT hoje, eu não saberia dizer. Mas eu acho que esse é o caminho. Eu acho que o prefeito sempre fala disso, o Magrão, sempre é um cara sensato para falar disso, que a política ela é a arte de conversar, de dialogar, de somar, vamos dizer assim. Todos os candidatos que você disse agora, eles têm legitimidade para ser candidato. Tem vontade, tem intenção, tem que ser candidato. Tem que ter voto. Tem que ter voto, tem que ser candidato. E que, se ganhar a eleição, faça um bom trabalho. Eu acho que dentre esses que você falou, acho que tem o Diego Denadai, lá atrás foi prefeito. Você nunca vai ver, você que entrevista o prefeito aí uma vez a cada 15 dias, está toda semana tem gente, ele. Ele é um prefeito que não vai falar mal das administrações anteriores, porque eu acho o seguinte, quando você se candidata, você sabe o que você está fazendo, você sabe o que você vai pegar. Ou você vai comprar uma empresa, deixa eu comprar a empresa aqui, deixa eu comprar, depois eu vejo quanto de dívida que ela tem. Não. Você vai analisar a empresa, ver se a empresa está redonda, se ela está faturando, se ela está ganhando dinheiro, se ela está perdendo dinheiro, para depois você falar, não, eu sou um dos candidatos a comprar essa empresa. Então, desde o passado, você não vai ver o prefeito falando, não, porque tal fez aquilo, aquele quebrou, aquele consertou, aquele fez errado, aquele fez certo. Eu acho que depois que você se candidata e ganha uma eleição, você sabe o que você está pegando ali, entendeu? Você tem que trabalhar com aquilo que você tem. Então, eu acho que todos os ex-prefeitos tiveram papel. O Omar Najar foi um prefeito muito importante para aquele momento da cidade americana. O empresário é uma pessoa que não veio do mundo político. A Americana realmente, naquele momento, estava falida, vamos dizer assim, né?
estava falida, funcionalismo público com 74% de folha de pagamento. O que te sobra? 25% para educação, acabou. Só lembrando que o máximo acho que é 54, né? O máximo é 54 pelo tribunal. Você veja bem, 74. 20% a mais. Então, assim, chegou a um momento que precisava. O Marnajá era uma pessoa que era necessária naquele momento e fez seu papel muito bem feito. Não é porque vai ser candidato ou não vai ser candidato. Isso não importa. Isso aí é questão de política da população decidir. Fez seu papel e fez muito bem feito o que tinha que ter feito, entendeu? É claro, tem um erro aqui, um acerto ali, todos vão ter. Você não pode ser... A gente erra, todo dia está errando. Eu, você, o prefeito, o secretário... Somos humanos, né? Somos humanos da natureza e erramos. humana. Exato. Então, assim, um comentário aqui ou ali, ok. Agora, dos outros possíveis que você disse, tirando o Diego também, acho que todos têm o direito de se candidatar. Até acho que são. Você disse, Maria Giovana, na última eleição, foi candidata a prefeita, né, de 2020, acho que teve, se eu não me engano, 29, 30 mil votos, alguma coisa assim. Para deputada, já diminuiu a votação pela metade, teve 15 mil votos, né? Que ela tomou aquela decisão de ir para a esquerda mesmo, acho que não caiu muito bem junto à população de Americana, então ela teve metade dos votos. Como na eleição de prefeito, eu acho que ela saiu maior do que ela entrou, na eleição de deputado ela saiu muito menor do que ela entrou. Também, verdade. Mas eu acredito também ela tem todo o direito de se candidatar, como qualquer outro. Mas eu acho que o cenário político é mais ou menos esse que você está com chance de ter bastante candidatos. Eleição é eleição, Magrão. Tudo depende. Quem é o adversário do Chico? O adversário do Chico é o Chico. Eu acho que é o Chico. Se o Chico fizer um bom trabalho, como eu julgo que está fazendo, acerta muito, erra também em algumas coisas, e esse é o dia a dia, o adversário dele é ele mesmo. Então, se a população olhar e falar, bom, o Chico está fazendo um bom trabalho, que hoje eu acredito que esteja avaliando dessa maneira... Mudar para quê? Mudar para quê? Exato. Se a população julgar, não, o Chico não está fazendo um bom trabalho, vai eleger um outro. Então, independente do candidato, hoje o adversário político, né? Sempre lembrar, adversário político. Às vezes as pessoas ultrapassam a parte do político, vão para a vida pessoal das pessoas, que é isso que eu não consigo tolerar de maneira alguma. Isso eu acho que é um absurdo, porque ninguém entra na sua casa e fala, pô, você está gerindo mal sua empresa, a sua família é isso, você fez aquilo lá atrás, seu filho é aquilo, seu pai é aquilo. Aí não, meu amigo, aí você está passando um pouco dos limites, né? Então eu acho que todo o embate político que tenha é para a cidade americana. Não acredito que tenha alguém que queira ser prefeito, ser vereador, para piorar a qualidade de vida do cidadão americanense. Então, repito, eu acho que o adversário do Chico é o Chico. O Chico fazendo um bom mandato, Chico vai continuar. Não teria por que não continuar, entendeu? Então, se o Chico não tivesse, a população achar que o Chico não está fazendo um bom mandato, tem que trocar o prefeito. Tá, eu só vou acrescentar um negócio. Eu sei que já passamos do tempo, vou passar um pouquinho mais, viu, Bonitão? Pelo seguinte, né? Tudo que a gente falou lá no começo, do atual presidente, que estava preso, do Bolsonaro, que eu acho que se voltar para cá vão tentar prendê-lo e vão tentar tirar também aí seus direitos políticos, né? Para que, de repente, ele seja encostado definitivamente. Ele que foi chamado de genocida, foi chamado de discurso de ódio, né? E o próprio presidente atual que disse que só vai ficar tranquilo o dia que o Moro, né? Palavra do presidente, não é minha não. Ontem. Falou ontem, inclusive. Né? Aliás, uma operação em curso, hoje a gente está aqui, quarta-feira, o programa está sendo gravado, uma operação em curso, agora pela manhã, em 5 estados da federação, 9 pessoas presas aqui na região de Campinas, inclusive a Americana também está nessa história aí também, Sumaré, Nova Odessa e Hortolândia, onde esse grupo criminoso veio durante muito tempo, inclusive alugando imóveis perto do Moro para monitorar, inclusive com a ideia de homicídio, assassinato e tudo mais. Olha só onde é que está indo a política no país. Paixão chega. Coincidência ou não, depois que o presidente falou que queria, só ia ficar contente. Bom, não vou entrar no mérito da questão, deixa isso para lá. Né? Por quê? Porque nós temos um presidente hoje de esquerda, né? E temos um governador de direita. Certo? Isso eu acho que pode interferir bastante em algumas eleições de alguns municípios, eu não sei exatamente de Americana. Perdão. A Americana a gente sabe que é um município, vamos colocar de centro-direita. A grande maioria centro-direita, né?
tempos atrás tivemos aqui o PDT com o Tebaldi, todo mundo fala muito bem do Tebaldi, e eu tenho motivos para não falar também, eu não costumo alisar, porque eu sei exatamente o que aconteceu né, pelo Tebaldi. Muita gente ganhou dinheiro com isso, muita gente elogia demais, tal, mas não é bem isso o santo que pintam no Tebaldi, não. Mas esse é outro problema. Isso pode interferir diretamente, porque a gente sabe que o governo federal, quando está afim, ele vem de todas as maneiras para ajudar, Sim. tirar uma pessoa e colocar uma outra. Para atrapalhar né? também. Para atrapalhar também a história. É a mesma coisa com o governo estadual. Aliás, o governo né, do estado de São Paulo, por ser de centro-direita, vamos colocar dessa maneira, aqui é a locomotiva do país. Sim. Então, por exemplo, o Chico, seu pai, aliado ao governo estadual, tem muito mais a ganhar do que sendo aliado do governo federal, a minha maneira de ver, não sei a sua. Mas, quem não for aliado do governo do estado de São Paulo e tiver uma certa simpatia pelo presidente Lula, por exemplo, poderá ter aí algum tipo de apoio para atrapalhar, por exemplo, como você disse. O que você acha? Pode acontecer? Não, eu acho que esse é o caminho mesmo. Eu acho que os partidos, a tendência não, né? O objetivo dos partidos é sempre estar crescendo, tendo mais espaço para colocar seus ideais em prática. Eu acho que é isso. Hoje, Americana, eu acredito que é uma cidade que tenha a aprovação do governo federal em Americana não deve passar de 30%. Quanto que a rejeição ao governo federal deve passar de 50%. E já do governo federal, do governo estadual modifica-se um pouco. Acho que a aprovação é em torno de 50%, 60% e a reprovação é muito baixa, né? Eu acho que isso pode sim dar um caminho, mas principalmente um caminho negativo, eu diria, onde lembrar, falar assim, porque eu sou governo estadual, eu sou governo estadual, eu sou governo federal, eu sou governo federal. Vamos lembrar que para o município caminhar, ele tem que ter caminhos no governo estadual e no governo federal, independente de presidente e governador. Tem que ter deputados federais, deputados estaduais próximos para que o município consiga caminhar. Senão não adianta, eu sou irmãozão aqui do Lula, levo ele para cima e para baixo. Tá, bacana, e o governo estadual, então você não precisa de ajuda. Você vai tocar só com o governo federal, só com as emendas que o governo federal te encaminhar, que muitas vezes são específicas. Você não consegue utilizar as emendas... Carimbadas. Exato. Então, assim, você vai precisar do governo... então não, o Tarcísio que se lasque, eu tô com o Lula, ou o Lula que... Se tô com o Lula e o tô Tarcísio que... Calma lá, né? Por isso que chama política, então, né? Por isso chama política, por isso que tem que ter esse diálogo. E eu acho que o cenário hoje, para o prefeito, igual passou o dia da eleição, gente, nós temos que torcer. Nós temos que torcer, nós temos que criticar, tem que torcer para dar certo, nós temos tudo no mesmo barco. Se afundar, todo mundo afunda junto, ou não? Vai ser só o Lula que vai afundar? Só o Tarcísio que vai afundar? Não, vai todo mundo afundar junto. Então nós temos que, assim, fiscalizar, tá ali criticando, cobrar, mas temos que torcer para que dê certo, porque se der certo, vai dar certo para você, para mim e para os outros. Mas eu acho que esse peso, ele existe, mas não acho que ele é decisivo para uma eleição municipal. Até porque se fosse na eleição municipal, a última que nós tivemos, o candidato do governador do estado atual era o Rafael Macris, né? E o candidato do presidente Bolsonaro era o Major Crivellari. O candidato do Lula era Giovana e a Lourdinha Ginetti. E assim vai. E não foi o que aconteceu. O Chico não era o candidato do Bolsonaro, não era o candidato do Lula, não era o candidato do Haddad e acabou ganhando a eleição. Então, a Americana é uma cidade politizada. A Americana sabe entender essas conjunturas de governo, política principalmente, viu, calma lá, não é porque esse aqui não está com o Lula do lado que a Americana vai ficar esquecida, não. É aí que vem a habilidade do mandatário de olhar e falar assim, ô Lula, vem cá. Pessoal do Lula, nós não apoiamos vocês. Nem por isso eu estou torcendo para que vocês vão. Está falando como candidato. Entendeu? Não sei se para essa não, mas para as próximas. Você tem intenção, Magrão, de entrar, por exemplo, assim? Legalmente eu não posso, né? Nem nessa próxima a prefeito, nessa próxima a vereador, na próxima, 2028, você tem uma quarentena? a prefeito. Eu tenho uma quarentena. Pensando em política municipal, eu vou poder só em 2032. 2032. 2020. Deixa eu pensar um pouco melhor. 24, 24, 28 eu não posso, 32. Só 2032. Tempo. Até então, para o legislativo estadual ou federal, é possível. Mas vamos pensar em Americana por hora, depois a gente pensa.
Certo, daqui a pouco a gente volta para falar sobre exatamente a sua função, que é o chefe de governo, vamos falar... Eu gosto Gabinete, muito, chefe de gabinete. de gabinete, chefe de gabinete. Sabe que muita gente confunde, né? Confunde, porque todo tá mundo me junto, chama de governo, chefe de gabinete, governo, secretário de governo. Secretário de governo é o nosso querido Jesuel Rogério de Freitas. Certo. Vamos para o rápido intervalo, na sequência a gente volta para falar da prefeitura, do cargo que ele ocupa, né? E como andam as finanças, como anda a parte política de execução aqui do prefeito Chico Sardelli. Americana não para de crescer, inovar e empreender. Mas como estimular ainda mais o empreendedorismo em nossa cidade? Pensando no futuro e desenvolvendo o potencial empreendedor dos nossos alunos. Seu público são os estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino, e a metodologia é desenvolvida pelo SEBRAE. No total, 2.185 alunos serão contemplados pela iniciativa. O empreendedorismo na escola estimula a criatividade, proporciona autonomia, aprimora habilidades e cria oportunidades. Viu só? Com o programa Educação Empreendedora, nossas crianças e a nossa cidade só têm a ganhar. Afinal, aqui o futuro já começou. Ok, estamos de volta com o podcast SPN aqui pela RPTV, canal 8 da NET, para uma das regiões mais ricas, desenvolvidas e mais cheias de problema do estado de São Paulo e do país. Estou aqui com o Franco Sardelli, ele que é chefe de governo, falei certo? E gabinete, tá certo, chefe de governo Josiel. Estamos falando sobre política e estamos falando também, vamos falar agora a respeito da Prefeitura de Americana. Conta pra gente, o chefe de gabinete, né? Você está intimamente ligado às ações, obviamente, do prefeito e tudo que acontece. Especificamente, você assessora o Chico de que maneira? Magrão, chefe de gabinete, gabinete do prefeito é uma secretaria que fica dentro da prefeitura que trata dos assuntos diretamente ligados ao prefeito. Eu, como chefe de gabinete, fico a sala ao lado do prefeito, assessorando ele. De que maneira? Primeiro, fazendo interlocução com todas as outras secretarias, para entender os andamentos dos processos e dos projetos de governo do prefeito. Vou dar um exemplo. A prefeitura vai abrir mais uma unidade de pronto atendimento ali agora, semana que vem, na Avenida Sírios, São José ali, exato, para atender a região do Cidade Jardim. Até ela acontecer, ela passa por secretaria A, B, C, D, planejamento, obras, trânsito, saúde e tal. Então, eu ali, na posição que eu ocupo, eu faço essa interlocução com todos, viu? Como está esse projeto? Por que isso aqui está? Não, tem que ter uma decisão do prefeito se vai mudar aquela rua ou se não vai mudar de acordo com esse projeto. Prefeito, e aí? Não, dá o ok, manda assim, tá ok. Volta para a Secretaria de Saúde, viu? Mas vai ter a contratação de tantos médicos, vai precisar daquela especialidade. Não, prefeito, de acordo com o projeto, é assim, sabe? Então eu faço essa interlocução, resumo e passo para o prefeito. No dia a dia de atendimentos também, muitas vezes a agenda do prefeito, você imagina que ele está em Americana, mas ele tem a agenda da RMC. Ontem estava em São Paulo, na Assembleia Legislativa, conversando com o atual presidente da Assembleia. Muitas vezes vai para Brasília também. Muitas vezes está em inauguração, tem audiências um pouco mais
vamos dizer assim, um pouco mais pesadas do ponto de vista interno da prefeitura. Então não é sempre que o prefeito consegue ter uma agenda para atender a população direto. Então eu muitas vezes acabo sendo esse filtro, entendeu? Eu não consigo falar com o prefeito, a agenda está complicada, viu? Eu chamo a reunião. Você é responsável pela realização do plano de governo do prefeito. Do plano de governo do prefeito. Na Também. né? Essa é uma das funções. E né? não deixar, de repente, alguns problemas chegarem ao prefeito, porque já filtra, você já vê exatamente o que vai acontecer. Exato, porque a agenda realmente ela é muito lotada hoje. E o prefeito atende todo mundo, Magrão. Então, assim, hoje, quero marcar um café pro prefeito. Se você ligar lá pro Jackson, que é quem faz essa parte, cara, horário mesmo você vai ter daqui 2 meses, se você pegar a agenda, porque tá lotada, entendeu? Então, essa é uma das minhas funções ali. Tem todo o pessoal técnico por trás de mim que tem o quê? Elaboração de decreto, de portaria, sanção de projeto de lei, que também sai da Câmara dos Vereadores, vem para cá, a prefeitura faz, publica, manda para a Secretaria de Administração, faz o Diário Oficial, manda para a Secretaria de Comunicação, faz a publicação no Diário. Então, assim, você entende que é um trabalho, é uma secretaria que a gente diz que é uma secretaria meio, ela não realiza nada. O chefe, o gabinete do prefeito não vai realizar uma reforma do passo, vai entregar. Não é. Uma secretaria meio, ela faz com que as grandes coisas aconteçam, mas ela não realiza nada. Já falando a diferença para a secretaria de governo, porque muita gente fala, Franco, né? Secretário de governo ou chefe de governo. Até meu pai fazia isso de vez em quando, porque em São Paulo é assim que se fala, né? Sim. Quando ele era deputado estadual, era assim que se falava. Chefe de governo, chefe da Casa Civil, enfim. Chefe de governo é o Jesuel. O Jesuel, secretário de governo, o que ele faz? Ligação diretamente com a Câmara de Vereadores. Conversa com o líder de governo, presidente da Câmara, com os vereadores, faz essa interlocução política. O que se tratar de política é com a Secretaria de Governo. O que se tratar de prefeitura e projetos da prefeitura é com a chefia de gabinete. Muitas vezes se confundem, tá? Não que politicamente nós não vamos conversar no gabinete do prefeito, não isso, mas a finalidade do gabinete do prefeito não é tratar com a Câmara, entendeu? Essa que é a grande diferença das duas funções. Tá, e você é a primeira experiência política desse nível que você está vivendo? Diretamente em cargo público, sim. Eu sempre tive no ramo privado aí, advogado, depois que eu saí de Campinas, trabalhei no escritório lá, Tosini Freire, para quem conhece, trabalhei lá por 2 anos quase. Sou formado na PUC de Campinas, né? Voltei para a Americana. Tive a minha empresa de álbuns de formatura, a gente vendia álbuns de formatura, crianças, ensino fundamental, médio e até faculdade. Depois disso, concomitante a isso, tive uma distribuidora de sorvetes. A gente trabalhou no ramo de distribuição de sorvetes aí por quase 5 anos também. Quando foi que meu pai fez o meu convite, eu juntava isso junto com o Via Direta, auxiliando meu tio, que fica no Via Direta, no empreendimento da família. Tommaso Sardelli, minha tia Giovana, auxiliando eles também, mais a parte de relatórios, entendendo os fluxos e tal. E depois, quando foi que tive o convite do meu pai, estava indo tudo super bem, tive o convite do meu pai, filho, vou ter uma campanha para prefeito aí, me ajuda nessa? Vamos embora, né? O que a gente não faz? Pelo pai. Pelo pai, o que o pai não faz pelo filho. Né? Assim agora vai. me fala uma coisa, teve um imbróglio com a justiça, se pode, não pode, você ser contratado, resolveu essa história, né? Na verdade, no começo do mandato, o promotor, o Sérgio Claro Bonamite, que faz o seu papel, o papel do promotor é esse. Tem que questionar. Entender a situação, questionar, falar, viu, pode ou não pode, né? E foi arquivado, acabou por ser arquivado esse processo, porque a indicação de agente político, ela pode ser feita por pessoas próximas. Pessoas de parentesco de primeiro grau. Então, esse processo foi arquivado, eu acho que o promotor fez o papel dele. Que o papel dele é esse, é entender e falar, viu, a minha opinião é que não pode. O juiz, decida ver o que você acha. Né? Agora está pacificado, não só para você, para outros que de repente possam acontecer. De segundo escalão não pode. Segundo escalão não pode. Só agente político, secretário. Tá certo. Secretário pode. Agora, nessa história toda, você junto com o seu pai, você está ali próximo, né? A gente fala do seu pai porque tem aí 2 anos e pouco de governo, né? Receberam a prefeitura já um pouco melhor, segundo as informações, do que o Omar recebeu lá atrás, né? Inclusive, o Omar foi prefeito 2 vezes, ele foi prefeito tampão por 2 anos, mas teve eleição
por isso que ele não pôde participar Isso, da da reeleição. terceira. Teve até um questionamento jurídico a respeito 14, disso. 16, 16, 20, né? Depois ele teve 4 anos aí. Tanto que, de repente, ele pode voltar agora na próxima, se ele assim quiser, né? Sim. E, de repente, a população votar e tudo mais. Isso aí é uma outra história, né? E daí? Vocês receberam a prefeitura, você sabe exatamente de como estava, porque tem muita conta para pagar, né? Segundo as informações que a gente tem. Americana é o que mais tem. Então, porque dívidas foram feitas lá atrás, ou por má administração, ou por isso, ou por aquilo, não vou entrar no mérito da questão a respeito disso agora. Mesmo com essas dívidas, mesmo com lógico que vocês estão adequando, hoje o funcionalismo está absorvendo quanto da folha? 38%. 38%. Metade do que estava. Estava 74 na época do Pouco Diego. menos que a pouco mais que a metade. Então você veja bem, então está sobrando bastante aspas. Por quê? Tem dívida para pagar, tem investimento para fazer, tem o funcionalismo, quer dizer, tem todo o dia a dia aí da prefeitura. Sim. Como é que está isso? Está equalizado? Magrão, hoje a cidade, eu vou contar, às vezes eu vou usar um terminho um pouco mais técnico, mas qualquer dúvida depois me envia e eu respondo. A Prefeitura Americana hoje, a dívida dela, ela ultrapassa R$1 bilhão. R$1 bilhão. bi? Isso, exato. Isso. Por quê? Vou explicar. Explica desde quando? Isso desde dívida, na verdade desde Desde Tebaldi, sempre, Frederico, acho que até o Ralph, precatórios. toda essa Ela é história. dividida em dívida trabalhista, às vezes deixou de fazer uma contribuição, deixar de fazer uma contribuição para um servidor hoje, é 100 mil por mês. 20 anos atrás, 100 mil por mês, por 20 anos, correção, juro, vira 100 milhões. Entendeu? Então, você vê aonde chega. Dívida trabalhista, dívida com prestadores de serviços, dívida de impostos não pagos da União, ou principalmente da União, né? De convênios firmados que não finalizaram. Então, recebi uma emenda de R$1 milhão, ia fazer uma UBS, uma unidade básica de saúde, parei na metade, não teve pagamento, etc. Tal, eu tenho que devolver esse R$1 milhão. Hoje a lei fala isso, mesmo que eu tenha gastado lá 800 mil e não concluir, convênio não finalizado, meu amigo, você me devolve R$1 milhão e vê o que você vai fazer com esses 800 que você já gastou. Então a conta acaba ficando maior. O processo da dívida da prefeitura, como ele é? Hoje, vamos dizer que, vou dar um exemplo fático aqui, o Franco ele presta serviço para a prefeitura. O Franco ele faz a pintura de solo, do trânsito, das ruas, exato. O Franco está ali, está fornecendo para a prefeitura, ele ganhou uma licitação, tal, está fornecendo serviço, beleza. A prefeitura para de pagar o Franco, tá? Por N motivos, ou porque eu estou gastando muito com folha de pagamento, etc. Parei de pagar o Franco. O que acontece? O Franco tem que continuar prestando esse serviço por pelo menos 3 meses. O poder público tem essa prerrogativa. Presta esse serviço por 3 meses sem receber. Tá? Depois, ele pode parar o serviço. Tá? Pode, não significa que vai, né? Aí é negociar, viu, pode ser que isso tenha atrasado, mas eu vou te pagar depois, tal, mas ele pode parar depois de 3 meses. Esse prestador de serviço, o Franco, que está prestando serviço para a prefeitura, ele decide entrar com uma ação administrativa na prefeitura. Prefeitura, você não vai me pagar? Eu tenho até 5 anos para fazer isso. Então vamos dizer que hoje, em 2023, eu decidi parar, eu posso ir para a esfera administrativa até 5 anos. O que o Omar fez e nós continuamos a fazer é o quê? Administrativamente nós não pagamos ninguém. Se você achar que você deve receber de administrações passadas que fizeram essa dívida, você entra com um processo na Justiça, Tribunal de Justiça, para ver, o Tribunal de Justiça vai apurar se realmente você deve receber e o montante. Então a gente já passou de 5 anos, o Franco tem até 5 anos, ele pode entrar com o processo até 2028. Depois que o Franco entrou com o processo em 2028, você sabe como funciona a justiça brasileira, não é em um mês que vai resolver, vamos colocar uma média de mais 5 anos para resolver o quanto que a prefeitura deve para o Franco, puxamos para 2033. Voltou a decisão da justiça, precatório. A prefeitura manda para o DEPRE, Departamento de Precatórios, fala, viu, eu preciso pagar essa conta aqui, ó, tá no mapa de precatórios. Tá bom, vai para o mapa de precatórios. Mais 10 anos para receber, pelo menos, uma média. Então nós puxamos a dívida do Franco 2023 para 2043. Nós estamos falando em 2023, processo administrativo, 28 processo judicial, 33 terminou o processo judicial, 2043 o Franco vai receber. Então você imagina que a dívida ela só aumenta, porque grande parte das dívidas foram feitas sim
na gestão anterior, a gestão do Omar Najjar. E o Omar nem o Chico seriam irresponsáveis de falar, eu vou pagar a dívida toda, tá bom? E não vai ter comida para criança, não vai ter atendimento à idade. O que a gente faz? Precatório, eu não vou pagar administrativamente. Vai na justiça, a justiça apura, depois eu pago. Então a dívida ela tende a aumentar ainda nos próximos aí 5 ou 10 anos. Tem correção, a taxa de correção Selic. Selic. Correção, muitas vezes, juro também tem um pouco. 13,75 né? mais juros. Então você imagina onde chega isso. Então a dívida ela só aumenta. Omar Najjar e Chico não fizeram dívidas novas. Isso não é verdade. Dívidas novas não foram feitas. Não deixaram de pagar ninguém. Entendeu? Só que a dívida, ela aumenta por conta de todo esse prazo que eu tô te falando. E ela vai aumentar. A Americana, se não tiver, só dar um dado rapidinho para você. A Americana, se não tiver prefeitos responsáveis por pelo menos mais 4 mandatos, tem chance de acontecer tudo de novo que aconteceu. Na época passada. Atrás, aí. Exato. Então, é mais ou menos por aí. Fala para mim uma coisa, a gente ouve, pelo menos eu não tenho informação, porque também não fui procurar, a verdade é essa, né? Que a prefeitura ainda tem dívidas para pagar da época do Abdo, 1972, desapropriação, por exemplo, aqui da Fernando de Camargo. Tem toda a parte do Zanaga também. Tem tudo isso para pagar desde aquela época. Para quem não sabe, Abdo Najjar foi 69, né? Abdo Najjar 69, depois foi candidato junto com o Chico. O prefeito Chico depois veio depois. Aliás, 88. foi a primeira vez que seu pai foi candidato, foi vice do Abdo. Vice do Abdo, eu lembro disso. Até hoje ele conta as histórias, engraçadas as histórias do Abdo. Mas é isso, então tem dívida... para o seu pai nessa época. Porque nessa época quem ganhou, depois dessa época do Abdo, foi o Ralph Biasi, que foi prefeito de 72, se não me engano. Por aí. Ralph, depois Tebaldi, né? Depois Carrol, depois Tebaldi, depois Eric, depois Diego. Deu Frederico. No meio aí. Tebaldi, Eric, Diego, Omar, Chico. Nossa, para com isso. Né? Bom, Franco, deu para a gente dar uma pequena geral aí para o pessoal do que está acontecendo na cidade. Quer dizer, então, nos próximos anos, próximos 2 anos, Chico Sardelli vai ter dinheiro para fazer investimento, ou seja, para deixar a cidade do que vem acontecendo. Sempre aí o pessoal fala, né? Problema do Chico no começo era água, transporte, a gente tinha aquele monte de problema com o transporte. Quais eram as reivindicações mais populares da época? A água era a principal. Hospital Municipal. Que continua sendo também, que o pessoal fala que é um saco sem fundo, né? É complicado. Complicado, que você coloca dinheiro. E mesmo assim falta investimento. Falta dinheiro. Saúde, o transporte parece que melhorou, pelo menos tem esse subsídio, obviamente que é pago também pela Sul-Americana, para não ter o aumento da passagem, a gente sabe disso também. A prefeitura, hoje eu posso dizer para você, Magrão, que a gente virou a página da falta de água. Hoje a falta de água não é mais um problema. Ela acontece pontual aqui e ali, mas o vazamento, por ter uma rede de 1960, 1970, ele acontece, entendeu? Mas vai continuar acontecendo enquanto não for trocada toda... Só que para trocar 500 quilômetros de rede, Magrão, que é 500 milhões de reais, então assim, quando você estiver terminando de trocar as de 1960, daqui 30 anos você vai estar trocando as de 2000, e aí vai indo... E tem um detalhe, se você for trocar tudo isso, aproveita e faz o asfalto para a cidade inteira, para o Daino ir lá cortar a hora que vocês terminam de fazer. Já estamos trabalhando nisso, mas eu acho que é isso. Hoje, só um dado mais que é impressionante, a prefeitura gasta hoje com pagamentos de precatório, só precatório, esquece a dívida trabalhista, etc. tal, aproximadamente 3 milhões de reais por mês. 3 milhões por mês. Isso significa que são 36 milhões no ano. Que se essa dívida não estivesse desse tamanho, vamos colocar que a dívida de Americana tivesse a 1/3 do que está. A dívida de hoje, só voltando, é 1 bi. 1 bi, aproximadamente 1 bi de todas as esferas. A gente pagaria 1 milhão de precatórios por mês. Estou fazendo um exemplo só para você entender. Isso liberaria 24 milhões, porque a gente paga 3 vezes 12, 36. Se pagasse 1 vezes 12, 24, 12, né? 12 menos 36, seria 24 milhões a mais de reais por ano em investimento direto na cidade. Escola, asfalto, recap, saneamento básico, segurança. Que não pode pagar, que você paga dívida. Aí seria irresponsabilidade você não pagar isso.
Aí é responsabilidade fiscal, improbidade administrativa. Então, assim, o que a gente tem feito é planejado para os próximos anos, viu? Até onde a gente pode ir para não acontecer o que aconteceu. Em primeiro lugar, tem que pagar a conta para depois fazer investimento. Exato. E ir com parcimônia, entendeu? Ir com parcimônia. Não adianta querer, eu vou botar 50 milhões de recap. Mas calma lá, bicho. Não dá. Você não tem? Como você vai colocar 50 milhões? Óbvio que a gente quer, a gente anda na cidade, a gente sabe que está esburacado. A gente gostaria de pegar 1 bilhão e fazer. Só que você não pode ser responsável. Já tivemos irresponsáveis e vimos onde chegou, entendeu? Esse é o grande problema. Então, assim, só que isso também não é uma muleta, a gente não pode usar isso de muleta. Eu não posso fazer porque o outro... Não, porque pô, você sabia quando que estava se assim. candidatou, sabia que estava assim. Sabia que estava assim. Então, você tem que... vamos dizer assim, pensar politicamente como eu vou fazer, viu? Então tá bom, vamos fazer um acordo com o DEPRE para diminuir de 3 milhões, diminuir para 1,5 milhão, e eu faço acordo com essas empresas que devem para a prefeitura com um deságio de 40%, 50%. Então assim, você tinha para receber 3 milhões, viu? A prefeitura vai te pagar agora, mas você recebe 1,5 milhão, meu amigo. Foi isso que a gente está... Senão só em 2040. Senão só em 2040, aí você decide, né? Então, assim, é gestão. Tem que fazer gestão para os próximos 30 anos e é isso que a gente está fazendo. Tá certo. Dava papo para mais um programa, com certeza. Só chamar. Não, porque vamos marcar. Paramos aqui nos precatórios. Depois a gente volta para falar sobre outras coisas. Cultura, saúde. Tem tanta coisa para falar ainda. Franco, estou à disposição, Magrão. Obrigadão pela participação. Acho que a gente deu para explicar mais ou menos aí para o pessoal de casa, né? O que faz o Franco, né? Toda aquela história, pode, não pode, pode, porque está aí, já foi enterrada essa história também do filho poder ajudar o pai aí. Na parte política, ele que é do PL, o Chico que vai sair aí do PV, acredito que vai lá para o Kassab, porque o Kassab foi que colocou ele na política. É isso aí. E falamos um pouquinho, perdão, do presidente da República, que está aí, do que aconteceu na eleição. No dia 8 de janeiro, né, aquela história toda do nosso Tarcísio, porque é o nosso governador, que está aí também, fazendo aí um bom trabalho, 2 meses e pouco, 3 meses e pouco, e acredito que a coisa vai andar por aí. Então, deu para a gente dar uma geral. E daqui para frente, nesse novo formato do SPN TV News, que agora é o podcast SPN, a gente vai estar falando com os políticos, no caso Franco, homens, mulheres de negócio, como sempre, né? Quem faz acontecer, quem tem alguma coisa para contar, a gente vai trazer aqui para explicar para você as coisas que acontecem no nosso dia a dia, para mais de 10 cidades aqui da nossa região pela RPTV. Franco, mais uma vez, brigadão, bom trabalho, eu sei que você está corrido aí, a gente volta a falar. Magrão, é um prazer estar presente aqui na SPN, agora no formato podcast. Tá moderno o negócio. É um prazer falar com vocês, telespectadores aí do SPN podcast, é um prazer, estou à disposição. Quando você precisar, dá um toque que dou um pulo aqui. A gente vem sim, inclusive dando um toque também para você e para os nossos telespectadores, internautas também. Tudo isso aqui, daqui a pouquinho, à disposição aí nas redes sociais. Obrigado mais uma vez, um abraço. Tamo junto, Magrão, valeu, um abração. Estamos de volta aí a qualquer momento, sempre com um convidado especial aqui no podcast SPN. Tchau.